Muito bom, glória a Deus. Um culto totalmente diferente, né? Deus nos deu um culto aqui de reflexão, para pensarmos. E não falo isso como um elogio assim, mas sim reconhecendo. Talvez o irmão Zé não percebeu o quanto Deus usa ele para falar também. Não é só para louvar. E muitas vezes, irmãos Zé, a gente se decepciona porque a gente acha que é só aquilo que é para a gente fazer. E tem outra ferramenta aí que está pronta para ser utilizada. E devagarzinho ela vai sendo descoberta. É uma situação dessa que os valores aparecem. É num momento desse. Esses dias alguém falou assim, mas o Alex está fazendo oração para abrir culto, está lendo, está pregando. Essa é a hora de mostrar o nosso valor. Para que Deus nos chamou? E por que Deus nos chamou? É num momento como esse. Agora, independente, irmãos, de vivermos numa igreja com 200, 300 pessoas ou com 3, a luta é a mesma, a dificuldade é a mesma, a prova é a mesma. E sim, eu aceitei esse desafio e vim para fazer a obra, não vim para fazer outra coisa, é para fazer a obra em todos os sentidos. E sempre vou estar aqui sorrindo. Vai ter um momento que eu vou estar um pouquinho mais sério, mas sempre procurando sorrir, mostrando para que viemos. E não somos os melhores. Os melhores estão aqui dentro, ficaram aqui nessa igreja. Então nós somos apenas mais um ombro debaixo da carne. Nós somos apenas mais uma força no meio da tempestade, do temporal. É assim que funciona. Vocês lembram daquele filme Até o Último Homem? Vocês assistiram, né? Então nós viemos para isso. Mas aquele que carregava, aquele que estava tirando os feridos, muitas vezes ele teve que se entregar na metralhadora, mas eram os outros que estavam ali. E ele olhou um chamado muito importante. Então nós vamos ter que fazer esse trabalho. E talvez a gente tenha uma expectativa de que amanhã tem 100, 200, e a gente vai esquecer de olhar quantas pessoas feridas foram curadas. E essas pessoas poderão não estar aqui, nós poderão estar ali, acolá, mas quando olharem essa igreja diferente, abençoada, elas vão passarem ali. Elas não vão encontrar o pastor Osmar e bater no ombro, vai encontrar o José. Ela fala assim, puxa, que bom que a igreja está daquele jeito hoje, estou feliz. Talvez venham de volta, talvez não venham, porque se é projeto de Deus que fiquem onde estão, ficarão. Mas vão encontrar o irmão Reinaldo e falar, olha, estou feliz com o que eu estou vendo. Eles vão dizer, eu estive ali, eu assentei tijolo ali, hoje eu estou vendo a glória da sua vida casa. Então o nosso desafio é só esse. Não criemos expectativas. O que tem para fazer está aqui diante dos olhos. Deus não vai revelar o que tem que ser feito, está diante dos olhos. Não precisa Deus mostrar. A gente precisa jejuar, Deus revela qual é a saída, a gente sabe. Se Deus dissesse assim, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, desce lá, como sempre visitou no Antigo Testamento, personificado, desce lá na forma de uma pessoa e diga para eles que é aquilo que eles estão vendo que precisa ser feito, é aquilo que eles estão discutindo, é o tratar bem, é o não ficar arredio com a palavra, tem que virar a página, não é se machucar por qualquer coisa, tem que mostrar força, porque da fraqueza se tira força. Esse é o momento do azeite. Tem que aceitar o azeite ser passado e ser curado. Senão toda vez que você tiver um cortinho, você precisa chupar uma laranja, vai arder. Se você for lavar a mão, vai arder. Então tem que curar aquele corte. O corte da alma precisa ser curado. E o azeite é a palavra, a gente tem o remédio. E como Deus fala nessa igreja, usando um ou outro,
Agora, será que eu permito que o remédio passe ali? Ou será que eu de fato não quero ser curado? Eu faço questão de que fique como está. Eu não quero ser curado, eu quero continuar reclamando, eu quero continuar falando do que aconteceu, eu quero continuar lembrando, sendo que Deus me trouxe aqui para dizer que Ele escolheu essa casa, Ele abriu essa porta, Ele escolheu as pessoas que estavam aqui e as que estão aqui, e Ele quer usar essas pessoas. Mas se não permitir que a ferida seja curada, quando a palavra vier como um sal, se não permitir a cura do corte da alma, quando a palavra vier como fogo, vai queimar demais. Mas se permitir a cura, ela vai vir como um bálsamo, como azeite, e aí ela vai transformar-se em gozo, em alegria, ela vai transformar-se em motivo de fortaleza e renovação. Então vem o avivamento, mas é a palavra, e não pode ser a minha palavra, não pode ser o meu conhecimento, e preço, pergunte a ele, a minha esposa, eu pago. Quando eu saio daqui, vou lá para estudar. Se vocês entrarem ali naquela estante, vocês vão ver os livros e muita Bíblia aqui dentro. Só que no púlpito hoje tem duas. Aqui, ó. E se olhar aqui, ó, se desfolhar, pode desfolhar. Tem muito disso aqui, ó, muito disso aqui. Ali tem muita comida, está guardada dentro das pastas. Eu vim para trazer e vim para receber. Eu trago a palavra, quero preparar pessoas para estarem aqui ministrando também. Não trazer um seminário que vai te dar um certificado, sou seminarista, não. O que interessa para mim é a unção de Deus na hora de falar. Mas eu quero receber. Na hora que o grupo cantar os louvores aqui, tocou a nossa alma. Eu também preciso me alimentar. É nessa hora, é quando o irmão Reinaldo fala aqui, o Josilei vem aqui, é quando o Zé canta, o Alex, outros, esses meninos que eu admiro. Poxa, quando o Renan canta muito, irmão. Já percebeu o Abimael cantando, o irmão Ciro cantando? Para que jogar tudo isso fora? Mas são vocês que têm que se valorizar. Olha o que eu estou dizendo, olha a lista. A pessoa, irmão Ciro, com toda a sua dificuldade, pega a guitarra e como Deus usa. Irmão Zira, precisa vocês mesmo que vocês dizem, peraí gente, a gente não está acabado não. A gente tem ferramenta, a gente tem coisas, olha o que Deus deixou aqui ainda. Dá para revolucionar essa cidade do Brasil. É só acreditar. Eu sempre acreditei. E foi com muito desprezo. Foi com muita... Sabe o que é você escutar do filho do seu pastor presidente dizer para você, sabe, pastor Osmar, porque que muitos de nós aqui como pastores meio que fica com os dois pés para trás com você prega muito. Não deveria ser ao contrário? Porque Deus te usa. Não deveria ser ao contrário? Mas causa tristeza porque são amigos. Mas a obra de Deus é com dificuldade. Alguém tem que levantar contra. Infelizmente, para trair Jesus foi o Judas. Infelizmente. E não espera que vai ser alguém lá de fora que não conhece a verdade. Não. Se não tivermos visão, cresce de novo e acontece tudo de novo. Se não nos prepararmos agora, nos rendermos a Cristo, abrir o coração, entrar no caminho da humildade. Peraí, eu nem tenho toda essa razão mesmo não. Quem tem que ter razão aqui é Cristo. Quando a gente abre mão da nossa razão e deixa Cristo ter razão em todo mundo. Mas se eu quiser ter razão e discutir com o irmão Zé Cabisson, eu saberia mexer do meu jeito, agora do jeito que ele mexe, eu saberia mexer do meu jeito. Mas eu quero ter razão, é assim, eu vou falando, eu vou fazer. Eu estou tirando o que Deus mandou eu fazer. E aí, funciona? Não. Eu não posso sentar ali. Se eu sentar ali, eu tenho que fazer da pior forma possível, porque tem alguém que faz. Eu não posso assumir, porque é muito fácil.
Se a gente forma bateristas, baixistas, tecladistas, guitarristas, é fácil, material, a ferramenta tem ali para sentar ali e ser um exímio. Mas eu não posso. Eu vou pecar contra Deus. Para que, irmãos? Eu vou ficar lá treinando o teclado para chegar aqui tocando e você vem tocando e você fala assim, não sei mais de mim. Não é assim que funciona na casa de Deus. Eu tenho que estar aqui nessa igreja para fazer o que Deus mandou eu fazer, mas eu não vou fazer o que Deus mandou José fazer. Não vou fazer. O que você vai fazer, eu não vou fazer. E se não fizer, não sou eu que vou pedir conta. Eu só estou tentando alertar aqui que quem Deus colocou aqui para fazer, faça o que Deus te mandou fazer. E por mais que o pastor diga, você não vai fazer mais, pastor, mas por quê? Me dê uma razão. Peça explicação. Porque esse é meu chamado, pastor. Eu tenho que fazer. Poucas pessoas a receber apenas um talento. E infelizmente os que recebem um são os primeiros que enterram. Geralmente é 2, é 5. E aqui nesse culto hoje foi característico. Você já fez seminário? Pois é. É um talento que você vai desenvolver. Tua música vai melhorar. Porque você vai cantar sabendo que você está cantando uma tremenda mensagem que você cantou aqui hoje. Mas o seminário vai dizer, olha, essa mensagem é aquilo ali. Que bom. De repente, no dia que você for cantar, como você fez hoje, muito bonito, lê um texto. Isso é ótimo. Porque não quer plateia, não quer um aplauso. Quer ser usado para Deus falar e Deus falou. Esse é o caminho. Então aqui não é ser mais músico por ser, irmãos. Não é cantar por cantar. É ser um vaso que sempre foram. Eu sempre bati palma. Eu vim aqui e falar, meu Deus, eu ficava dali olhando. Todo mundo desse lado. E no momento de melhorar, no momento de mudar isso, vão deixar. São vocês que têm que brigar por isso. E aí vem mais coisas. Então nós não podemos abrir mão de perder o que tem agora. Porque a Bíblia diz assim, Moisés, foste fiel no pouco. Será que Deus não está provando a nossa fidelidade agora? Foste fiel no pouco. Ser fiel no muito, irmão. É fácil ser crente quando as contas estão pagas, o salário é grande, o carro é bom, quando se come picanha e filé mignon, é muito fácil. Quando o médico diz, rapaz, você está perfeito, não tem problema nenhum. A gente dá conta, a gente é feliz, a gente até comparte, irmão. Você não, vou marcar em conta. Mas na hora da prova é que é. Na hora da lágrima é que é. Não era bonito 10 anos atrás? Conjunto, talvez orquestra. E por que na hora da prova todo mundo corre? Jesus estava na cruz, mas enquanto ele estava sendo torturado, arrastado, cadê os amigos? Cadê os que ele curou? Cadê os discípulos? O próprio Pedro, numa fogueira estranha. Você vai negar? Não, Senhor, eu morro com o Senhor. Só da boca para fora, não morre nada. Tu é um deles? Não sou. Tu estava com eles? Não estava. Mas não sou. Não conheço. Olha só a palavra de Pedro. Meu Deus. Eita, mas o galo deve cantar em muitas consciências nos dias de hoje. O galo deve cantar. Mas que Deus tenha misericórdia. Olha só esse texto aqui. Mateus capítulo 14, versículo 30. Olha que interessante isso. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Uma história sumamente profunda, maravilhosa, interessante. Uma grande experiência que esses discípulos viveram. Uma experiência muito forte. Começa no versículo 22, do capítulo 14. Quando Jesus diz para eles, entrem no barco. Entrem no barco. Ninguém entrou naquele barco porque queria.
Ninguém entrou naquele barco porque era melhor que o outro. Ninguém entrou naquele barco, me deu vontade de entrar. Entraram em obediência à voz do Senhor Jesus. Vamos dizer que essa igreja é o barco. Quem veio aceitar Jesus, o Espírito Santo convenceu. A gente só pula do barco quando Jesus mandar. Se ele mandou entrar, fique. Enquanto ele não mandar pular do barco, não pule. E Jesus mandou os discípulos entrarem no barco. E disse: olha, vocês vão para frente. Jesus não mandou recuar, andar para trás, retroceder, cair, descer, fracassar. Ele dizia: é para frente. É para frente. Então quem entra no barco de Cristo, quem entra na presença de Deus, é para melhorar. E melhorar em todos os sentidos. Primeiro, melhorar como pessoa, crucificar o homem carnal, e de pouco a pouco, de repente, de uma vez, uma transformação, largar tudo que não agrada a Deus, que fazia lá fora. Entrou na igreja, tem que ter mudança, é para frente. Se não tem estudo, começa a estudar, porque muita gente aprendeu a ler e escrever na igreja. Muita gente se formou por causa da igreja. Daquele tempo que a igreja tinha palestras bíblicas, estudos bíblicos, seminários, tinha gincanas bíblicas. Hoje, os cultos se resumem, irmãos velhos, em cantar e pregar. Acabou tudo isso na igreja. E outras coisas que eu já citei aqui, que acabou: centro de oração, os matutinos, irmão, vamos estar orando lá, 5 horas da manhã na igreja. Isso acabou. Todo domingo a igreja saía com uma pilha de folhetos. Hoje, pastor, não funciona mais. Não funciona porque a gente não quer. Porque funciona. Como que o senhor prova se funciona? Irmão, se a propaganda do mercado funciona, como que o folheto não funciona? Se aqueles folhetinhos santinhos na época da política funcionam, por que o folheto bíblico não funciona? Mas a gente, não foi Jesus que disse que não funciona, fomos nós. E simplesmente você vai nas igrejas, como que tem uma pilha de folhetos. Mas não vão ficar aí, ó. Vai funcionar, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está prontinho aqui, ó. Essa semana, os folhetos vão ser poucos, porque ainda funciona, mas a gente disse que não. Jesus mandou ir para frente. Entra no barco e vai para frente. Não é para recuar. Se eu entrei na igreja sou analfabeto, eu vou ter que me informar. Eu vou ter que falar um pouco de inglês, um pouco de espanhol. Se eu não sei nada, por mais que eu não sei, não tenha um chamado para música, eu vou ter que tocar alguma coisinha. Se eu não sei cantar, pelo menos saber tirar um hino. Aprendeu, é para ir para frente. De repente, vira um engenheiro, um advogado, ou vira um técnico em alguma coisa, é para frente, mas a gente não, a gente só quer recuar. Não cresce em nada, não cresce ministerialmente, a igreja não cresce, nosso departamento não cresce como pessoa. E Jesus mandou ir para frente. Para mim, eu tenho fé. Esse barco, quem colocou aqui foi Deus, e vai ter que ir para frente. Demora o tempo que demorar, porque vai ser no tempo dele. Custe o que custar, e o preço a gente vai ter que pagar. Seja quanto for esse preço, mas é para frente. E tem mais. Jesus mandou dizer assim, vai para frente e passe para o outro lado. Cruzem esse mar, que era um grande lago chamado de Mar da Galileia. Cruzem. O lado de cá, agora não é o momento de estar do lado de cá, vá para o lado de lá. Sabe o que é isso? Mudança de posição. A gente precisa ter coragem para decidir mudar o nosso pensamento, a nossa posição. Peraí, eu pensei até tal dia isso, mas agora está na hora de fazer diferente. E se queremos que esse barco continue no mar da graça de Deus, no mar da vida, no mar da Galileia, eu tenho que me posicionar agora, em obediência ao Senhor. Vá para o outro lado, esquece o que passou, esquece os problemas, desliga disso, pensa neles para amanhã contar como vitória. Chega de fracasso, chega de coisa ruim, vamos só dizer coisas boas, aquilo que Deus tem para nós. Jesus não mandou a gente do outro lado para o barco afundar. Essa é uma verdade desse texto. Ele não mandou, tanto que no versículo 23, ele diz para a multidão, olha, agora eu mandei os discípulos entrarem no barco, cruzarem o mar,
Cruzar mar não é brincadeira. Tem dia que o mar está bom e tem dia que o mar está ruim, mas eles vão cruzar. Então vocês, pessoas, me dão licença, vão para casa, porque eu vou ter que subir no monte, eu vou ter que orar por eles. Olha só, interessante isso daqui, ó. Então, pensa comigo. Jesus te mandou entrar no barco. Segunda situação, Ele mandou ir para frente, gente, não é para recuar. Se eu vim para essa cidade, eu não tenho uma casa, eu tenho que sair daqui com uma casa. Se a minha vida pessoal não está boa, ela vai ter que melhorar, é para frente. Pastor, mas isso não é materialismo? Não, é bênção de Deus. Mas o caminho é espiritual. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa a vida matrimonial, Deus restaura a família. De uma forma ou de outra Ele restaura. Posso falar da irmã da minha esposa que esteve aqui? Pensa na vida que ela teve, que ela viveu, como o inimigo levantou. Hoje Deus preparou um grande pastor, que é o que esteve aqui, vai voltar um dia. Deus muda de uma forma ou de outra. Não pode se entregar para a crise, eu estou frustrado, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Não, esquece isso, você serve Deus, você entrou no barco, que não é para afundar, é para melhorar. E amanhã alguém dizer, puxa, ali não deu certo, mas olha hoje como o Josué está, ali deu certo. Mas a gente se entrega, irmãos, se a gente, aí o menino diz, ei, tá o jeitinho que eu quero, é isso mesmo, se venda, ó, deixa a depressão pegar, fica nervoso, não vai mais para a igreja, duvide de Deus, desacredita na Bíblia, esse negócio é de Deus, de certo inferno, é isso que o menino quer. Essa igreja não vai, ó, mentira do diabo, essa porta não fica um domingo fechada, não fica. Deus não está com a mentira do diabo. Deus está presente nesse lugar. Só perde quem não vem no culto mesmo, porque olha que culto maravilhoso é esse. Que bênção! É Deus presente. Então, irmãos, Jesus vai até despedir a multidão que pode atrapalhar. Diz, ó, vá para lá, porque eles precisam entrar no barco. Ele afasta quem vai te atrapalhar. Quem vai impedir, está aqui, ó. Ele despediu a multidão, para quê? Aí ele foi para o Monte Carmelo. Acha que Jesus está fazendo o que por essa igreja hoje? Pela sua vida, pela vida do Valério, da minha esposa, dos irmãos aqui. Ele está à destra, à direita de Deus, intercedendo. Eu vou ter medo de navegar? Não. Alguém disse, é desafio, pastor, não tem problema, Jesus está comigo. O barco é dele, não é? Estou aqui. Estou aqui. A questão é, quem vai remar comigo aqui, irmãos? Porque Jesus não vai ficar remando, ele está orando, mas ele não vai remar o barco. Alguém tem que remar esse barco. Ou se não é remo, tem que içar a vela e entender que lá do vento do Espírito está soprando para o barco ser levado. E se o vento do Espírito está soprando, o vento do inimigo, o Euraquilão que afundou o barco de Paulo, mas não matou Paulo, pode soprar contra nós. Aí tem tudo isso na jornada, mas tem que continuar dentro do barco. Olha a situação aqui, ó. Jesus estava intercedendo, e chegando à tarde, sabe o que é a tarde? A primeira vigília da noite, mais ou menos do pôr do sol até 9 da noite. Chegando à tarde, Jesus estava só. O que isso ensina? Que vai ter um momento na nossa vida que é solidão. É a tarde da nossa vida. Parece que nada está acontecendo, parece que tudo está dando errado, parece que ninguém vai apoiar, ninguém vai ajudar. Essa igreja passa pela tarde. Muitos de nós têm o sentimento da tarde, a incógnita, sabe aquela interrogação? Será? Como é que vai ser? Quando vai ser? Está no barco, descansa. Descansa, porque quem está só por você, para tirar a tua solidão, a tua tristeza, é Jesus. Ele está no monte, hoje não mais, ele está à destra de Deus, mas ele enfrentou a solidão por nós, ele enfrentou a tarde. Eu fiz uma pesquisa um dia e descobri que muitos acidentes acontecem na tarde, porque o sol está lá na frente e cega, e quando ele se põe a pessoa já está cansada. Muitos acidentes acontecem à tarde. Mas fica pior, por quê?
Porque logo vem a segunda vigília da noite, que vai das 9 à meia-noite. E quantas coisas aconteceram na meia-noite? Se eu for citar aqui, irmãos, muitas coisas na Bíblia aconteceram à meia-noite. Coisas ruins, mas muitas coisas boas aconteceram à meia-noite. De repente a gente está assustado. Ai, é meia-noite, não tem como enxergar, não tem um horizonte. Continua dentro do barco. Porque se tem coisa ruim à meia-noite, tem coisas boas à meia-noite. Foi à meia-noite que o anjo da morte passou no Egito, mas foi à meia-noite, no mesmo horário, que os hebreus estavam com sangue nos umbrais da porta, cantando e churrasqueando. Enquanto de um lado tinha choro, do outro lado tinha culto. Que lado tu dá? Jesus disse: cruza para o outro lado. Mas tem gente que prefere o lado da morte, tem gente que prefere o lado do sofrimento, o lado da dor, o lado da tristeza. Vai para o lado de quem tem o sangue de Cristo aspergido nos umbrais do seu coração, da sua vida, porque você vai cantar no meio da luta, vai cantar no meio da tempestade, e a vitória vai ser sua. Meia-noite, meia-noite é horário decisivo, porque foi à meia-noite que as 10 virgens estavam todas adormecidas, mas 5 tinham azeite e 5 não tinham. Que lado tu está? Que lado que eu estou? O lado que acredita, o lado que tem fé, o lado que está esperando cumprir a profecia, a palavra de Deus, ou o lado que já se rendeu: não vai acontecer mesmo, Jesus não vem mesmo, eu não preciso de orar, eu não preciso de vigiar, eu não preciso de culto, eu não preciso do azeite do Espírito Santo. Precisa, porque a trombeta vai soar dizendo: aí vem o noivo. Jesus está dizendo: passa para o outro lado, chega de uma vida de fracasso, de derrota, de desânimo, acredita no poder da palavra de Deus. Olha que culto é esse, gente. Oh, aleluias, glória a Deus. Meia-noite é noite de vitória. Tem muita coisa na meia-noite, mas não vou falar tudo aqui hoje, não. Por quê? Jesus estava só, vivendo a solidão por você. Aleluias. Mas olha o 24: o barco estava no meio do mar. Ô Josinei, nós apenas estamos no meio do mar. Nós não terminamos a carreira, nós não cruzamos o mar. No meio do mar pode acontecer de tudo. Pode ter a bonança, pode soprar aquele vento direcional que vai nos levar a porto seguro, mas pode levantar um temporal, pode levantar uma tempestade, mas não pode pular do barco. Quem pula do barco, olha que frase é essa que Jesus está dando aqui: quem pula do barco no meio da tempestade vai morrer, vai perecer. Jesus está no barco, pelo amor de Deus, não pula. Fica no barco. Está difícil ser crente, mas fica no barco. Está difícil ir para a igreja, fica no barco. Está difícil na Bíblia, fica no barco. Está difícil cantar na igreja, fica no barco, pelo amor de Deus. Está difícil fazer a obra, fica no barco. Não pula do barco, porque tu vai morrer. Fica no barco, porque tu não chega no porto, não pode pular. Mas muitos de nós têm a tendência, está na hora mais difícil, pular no barco. Qual é o crente que sai da igreja quando está tudo na paz? Está tendo oportunidade, está cantando, está pregando, tem conjunto, tem jovens, tem tudo. Quem pula do barco? Ninguém. Mas na hora que o vento sopra e sopra em todas as igrejas, aí um vai para o lado, outro vai para o lado. Jesus está falando: não pode pular do barco, numa dessa pode morrer. Fica no barco da tua família, não larga tua esposa, não larga teu marido, não larga teus filhos, não larga teu ministério, não entrega teus carros. Fica no barco, porque Jesus mandou tu entrar nele. Não foi pastor, não foi homem, não foi crente, não foi esse. Foi Jesus que disse: entra no barco e vá para o outro lado. Tu está no meio de nós, quer pular do barco? Não pule não, pelo amor de Deus. Oh Jesus. Por quê? Porque como
vento era contrário. E aí, nós vamos pular do barco, deixar o barco afundar? Faça isso não, porque o dono do barco, aquele que deu ordem, embora o barco podia ser de Pedro, mas quando Jesus pega emprestado, ele passa a ser o dono do barco. Sabe aquele que diz que na popa do barco Jesus estava dormindo, quando ele pediu o barco para Pedro, e ele dormiu no barco, ele dormiu na popa. E todo capitão do barco, se o Pedro era dono, era o capitão, leva uma almofada, um travesseiro. Certamente Jesus pegou e disse: ó Pedro, a partir de agora eu sou o capitão do barco, eu vou descansar, vocês vão direcionando o barco aí. Sabe quando Jesus está pregando e a multidão está apertando ele, e ele pede o barco de Pedro, que Pedro não pegou nada tentando pescar. Quando Jesus pede o barco agora não é mais de Pedro, é de Jesus. Depois que Jesus termina, ele disse: talvez Pedro decepcionado, mas tem mesmo a todo mundo, eu estou aqui, não peguei nada, deu barco, e Jesus está tão frustrado. Jesus vai lá curar a frustração, dizendo: joga para o outro lado da rede. Aí Pedro saiu todo contente, porque ele deixou Jesus tomar conta do barco. Barco que Jesus toma conta não afunda não, viu? Não afunda não, nem o barco do chamado afunda, nem o barco da misericórdia afunda, nem o barco do casamento afunda, nem o barco dos bens afunda, nem o barco da saúde afunda, não afunda não, porque Jesus é o dono do barco. Então se ele está dizendo passa, do outro lado passa, e na hora da luta fica tranquilo, porque ele está intercedendo para dar vitória. O inimigo não vence essa batalha de jeito nenhum. Por quê? Porque na terceira vigília, gente, olha aí, que é da meia-noite até as 3 da manhã, eles estavam enfrentando luta. Desde a primeira vigília até a terceira vigília, eles estão passando luta. Mas olha o mistério de Deus, aleluia. Olha o versículo 25: mas a quarta vigília da noite, tenha paciência, irmão, enfrenta a primeira vigília, suporta a segunda vigília, vence a terceira vigília, porque nessas 3 vigílias Jesus está intercedendo. Jesus está dizendo: Pai, dê vitória à minha filha, Pai, dê vitória ao meu filho, dê vitória àquele pastor, dê vitória àquela igreja, dê vitória àquele ministério. Primeira, segunda, terceira, quarta vigília, o barco está seguindo em frente e Jesus está intercedendo. Mas na quarta vigília, quando o diabo diz: vou acabar com tudo, oh meu Deus, e eu vou parar aqui, Jesus vai vir sobre as águas. Ó, quarta vigília, das 3 da manhã até o nascer do sol. Dá para imaginar a noite todos os discípulos lutando, sem saber que eles estavam vencendo e permanecendo vivos, e o barco inteiro, porque Jesus estava intercedendo. Mas na quarta vigília Jesus entra na guerra. Oh meu Deus, essa igreja não chegou ainda na quarta vigília, está chegando. Jesus está entrando na guerra. Talvez você não chegou na quarta vigília, mas Jesus está intercedendo. Continua firme, porque a onda vai passar, o vento vai passar, as ondas vão ter que se acalmarem, porque Jesus vai vir sobre elas. Jesus vai vir sobre as águas. Você vai pensar que é um fantasma, nem vai acreditar. Mas o que é aquilo? Não é fantasma não, é o teu Senhor, é o teu Deus, é o teu Rei andando sobre as águas. E vai dizer: não tenham medo, sou eu mesmo. Ele vai dizer: ei vento, pode ir embora, ei onda, pode se acalmar, porque eu mandei esse barco atravessar. Quem está nele é meu povo, é meu filho, minha filha. Pode deixar que o choro dure uma noite, mas pela manhã vem alegria, vem o gozo, vem o consolo, porque o meu e teu Jesus, que intercede o tempo inteiro, vem sobre as águas da vida, andando das 3 até o amanhecer do sol. E aí vai ter bonança na tua vida. Não desista, enfrenta a primeira vigília, enfrente a segunda, continue firme na terceira, com as ondas subindo, com gente questionando, com gente jogando pedra, com gente não acreditando, com gente dizendo que está dando tudo errado. Jesus só está intercedendo, mas quando chegar a hora da quarta vigília, Ele vai vir andando sobre as águas da tua vida, e vai ter paz, vai ter vitória, vai ter gozo, vai ter alegria. Aleluia. Parar porque acabou, aqui pronto, é até aqui que o Senhor falou. Vamos ficar de pé e agradecer. Vamos agradecer. Pai eterno, obrigado por essa palavra profética. Eu
saia daqui consolado, confortado, porque tu és o Deus que trata. O barco não afunda, o vento não faz virar o barco, as ondas não afogam os teus filhos, mesmo no meio do mar, da situação, da vida, do chamado, porque o Senhor intercede. E agora o Senhor está de pé nessa quarta vigília, e sei que para muitos que assistem, os que estão ouvindo, é a quarta vigília, é hora do Senhor andar sobre as águas, e aí a natureza obedece, todos obedecem, e a vitória é nossa pelo teu sangue. Haverá bonança, haverá vitória, Senhor. Dê, Senhor, um começo de semana e um final de semana, uma semana inteira e um final de semana abençoado a todos. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu ia até meia-noite, o céu está aqui, irmão. O céu está aqui. Você que não veio, irmão, vem, traga mais um. Pode dizer para as pessoas: o céu está nessa casa. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer amém. Vamos para casa felizes. Deus abençoe a todos. Oh, aleluia.